Bom dia. A gente retoma hoje o estudo da síntese do yoga. Estamos no capítulo 5, a perfeição do ser mental. Resgatando aqui de encontros anteriores, Shigeru Aurobindo considera o ser humano como um espírito na mente, não um espírito no corpo. Então, nesse capítulo, ainda é um capítulo assim, muito conceitual, muito teórico, muito abstrato para nosso entendimento, assim, mas ele começa daí. Começa, então, com o ser humano, o espírito na mente, e a partir da mente, trabalhando todos os outros aspectos. Então, eu vou compartilhar o PowerPoint aqui. Então, a perfeição do ser mental. Como sempre, eu compilei alguns parágrafos, muitos parágrafos, e tem algumas partes que eu não trouxe para o PowerPoint. Então, às vezes, dá alguns saltos assim no contexto. Então, ele começa dizendo que, atualmente, no presente, essa alma, esse espírito no ser humano, ela é parcialmente consciente de si mesma. E nessas condições de vida que a gente tem, essa alma na mente, ela é subordinada, submetida às condições da mente, da vida e do corpo, onde a gente vive. E é limitada por essas condições da mente, da vida e do corpo. Vida aqui, o ser vital. A proposta, a ideia, é que essa alma deve se tornar totalmente consciente de si mesma e a mestra da mente, da vida e do corpo. Então, uma reversão das condições. Enquanto ela é dominada, conduzida pela mente, vida e corpo, ela deve conduzir a mente, a vida e corpo. Lembrando do conceito inicial. O ser humano é um espírito na mente, não é a mente. E aí, quando essa alma, quando esse espírito não tiver mais limitações das exigências da mente, vida e corpo, não for mais comandado pela mente, vida e corpo, essa alma autoconsciente vai ser superior aos instrumentos e vai determinar esses instrumentos, vai ser comandar, vai conduzir esses instrumentos. Isso é uma reversão de como a gente existe hoje. Então, para que a gente consiga ser o mestre, o possuidor desse ser, com alguma liberdade, alguma mestria, assim, que seja completa e real, nós deveríamos encontrar esse si mais alto, esse nós mesmos, nesse si, nesse self mais alto. Quer dizer, a gente deveria encontrar o estado de consciência que nos coloca nesse indivíduo real, ou Purusha Supremo. Purusha, que consciência suprema. Nesse capítulo, ele coloca muitos conceitos, vários Purushas, o Ishvara, que, assim, não é da nossa experiência cotidiana, né? Ele traz para a gente esses conceitos para que a gente busque essas percepções de consciência, de estados de consciência. Então, esse indivíduo real em nós, esse Purusha supremo, ele é livre e é mestre de tudo, em seu próprio direito, em seu próprio poder. O caminho, sim, não o caminho, mas uma das formas é que a gente deve deixar de ser esse ego mental, o ego físico e o ego vital.
Quer dizer, a gente deve se afastar, se desidentificar com esse princípio de ego, seja ego mental, seja ego vital, seja o ego físico. Porque esse ego, ele é a formação da natureza, é um instrumento do espírito. E ele é submetido, ele é dominado, ele é conduzido pela natureza mental, vital e física. Esse ego não é nós mesmos, não é esse si real. É um instrumento que a natureza criou e desenvolveu para que o espírito pudesse ter uma experiência individual na matéria. Uma experiência, uma noção de existência individual na matéria. E separada. O ego é o que traz essa noção de separação das coisas. Separados na mente, na vida e no corpo. E, por conta disso, a gente age como se fosse uma existência separada no universo material. Eu gosto muito da imagem, lá atrás, da ciência mesmo, do Einstein, buscando a forma de energia original, a energia que moldou, que produziu todas as outras formas de energia e que criou a matéria. Que hoje se busca a partícula de Deus, né, na física, que é essa partícula original que é igual em tudo. Quer dizer, a mesma partícula, a mesma energia que forma o elétron, que forma o próton, que forma o nêutron, o neutrino, etc., é uma única energia, que depois vai se estruturando em formações cada vez mais complexas, né, e cria esse mundo que a gente viu. Nesse mundo, a gente existe. E a gente se sente separado inclusive do universo material, mas tudo é uma mesma coisa, é uma mesma energia original que molda tudo. Daí o ego veio, a formação de ego, né, no meio desse universo material, ela surgiu para que a gente tivesse uma existência individual. Mas isso é temporário, isso é no processo da evolução, isso é necessário. No próximo passo, como Sri Aurobindo propõe, não só ele, né, todos os mestres antigos, indianos ou não, que a gente deixe de ser esse ego e volte a ter essa consciência da unidade de tudo. Dessa forma, quando a gente consegue se retirar interiormente, se identificar com esse princípio de consciência interior, a gente percebe que não é a mente, mas um ser mental atrás da mente. Uma formação de alma que é o ser mental, atrás, por detrás da ação da mente que atua no corpo. Nós não somos essa personalidade mental e vital que a gente acredita que é. Porque personalidade é essa formação, composição da natureza. Nós somos uma pessoa mental. Daí que eu falo da dificuldade dos conceitos, né? Nós somos uma alma, nós somos um espírito, um purusha, mas também uma pessoa com maiúsculo, um ser mental. É esse ser por detrás da mente que seria a necessidade da gente encontrar e se identificar, não com a própria mente, mas por um ser que está por detrás da mente, que observa o funcionamento da mente. Aí, Manomaya Purusha. Ele, nesse capítulo, ele vai falar de vários purushas, que são nomes para estados de percepção. Cada estado de percepção é um purusha. E, no final, todos são o mesmo purusha, mas são nomes diferentes para estados de consciência diferentes. Vai se perceber, se você busca isso dentro, vai se perceber um ser que, quando toma posição na mente, para que consiga conhecer a si mesmo e conhecer o mundo, e vai se perceber, se conceber como um indivíduo nesse mundo, nessa natureza, esse indivíduo foi concebido para que se tenha uma ação interior e exterior. Esse ser dentro que toma posição na mente, ele vai ser um indivíduo formado
para que aconteça uma ação interior e uma ação exterior desse ser. Mas, de qualquer maneira, esse ser não é a mente, não é a vida, não é o corpo. Ele usa a mente, a vida e o corpo para uma experiência na natureza, na matéria. Mas esse ser não é essa mente, não é esse vital, essa vida e esse corpo. Isso é o ponto do capítulo. Você identificar esse ser dentro que não é nada disso que a gente acha que é. Então, essa sensação, essa experiência de que você é diferente de todas essas ações do vital e do ser físico e do mental também, ela se torna muito forte, muito marcada, quando você consegue estabelecer o seu ponto de consciência atrás de tudo isso. Por quê? Esse Purusha, embora ele perceba que a mente está envoluída na vida e no corpo, ao mesmo tempo, ele percebe que se essa vida do corpo se dissolvesse, acabasse, ele continuaria a existir no ser mental. Essa é uma percepção que ele coloca de quando você consegue se identificar com esse Purusha. É a percepção da imortalidade. Se o corpo cessar de existir, se o vital cessar de existir, ainda vai existir a percepção de que você existe nesse ser mental. Nas cartas sobre yoga, ele comenta numa linguagem muito mais acessível, muito mais direta, esse processo de cessação da vida no corpo, que continua a existir uma vida no plano mental e depois dissolve o mental, continua a existir uma percepção de vida no plano mental e depois isso dissolve e ainda continua existindo uma percepção de existência no plano psíquico. E só aí que vem o repouso do psíquico até a próxima encarnação. Não é na síntese que ele aborda isso, mas tem tudo a ver com o que ele está falando aqui. Quer dizer, quando você se estabelece nesse princípio de consciência por detrás da mente, você tem a sensação de que se tudo isso cessasse, você continuaria existindo. É a percepção da imortalidade, como uma experiência, não como um conceito. Ele, o Purusha, aí os 3 pontinhos é que eu pulei em um bom pedaço, tem a intuição de ele mesmo ser como um observador da mente. O que acontece na mente é alguma coisa que acontece nele e ao mesmo tempo diante dele, como um objeto sendo conhecido pelo observador. E aqui eu quero trazer um relato do próprio Sri Aurobindo, falando sobre quando ele foi buscar ajuda do guru Lele. Sri Aurobindo começou a fazer yoga não em busca da libertação pessoal, né? Em busca de força espiritual para auxiliar no trabalho dele junto ao grupo de libertação da Índia dos ingleses. Ele falava que ele não queria renunciar à vida, ele não queria sannyasa, ele queria trabalhar pela libertação da Índia. Só que ele começou a avançar muito rápido no caminho. Diz ele que chegou num ponto que ele achou que tinha que procurar um guru para explicar para ele o que é que estava acontecendo. E esse guru eles foram para um lugar reservado e eles ficaram 3 dias meditando ali. E a orientação do guru foi que ele observasse a mente, observasse os pensamentos vindo para dentro dela e antes que eles pudessem entrar, afastá-los da mente até que ela fosse capaz de um silêncio completo. Em 3 dias, eu imagino que sejam os 3 dias inteiros, né? Sri Aurobindo começou a ter experiências que eram contrárias ao que ele acreditava. Ele via o mundo como um filme passando na frente dele. E aí foi o começo de tudo. Ele continuou trabalhando, né, pela libertação da Índia, mas se dedicou com mais força a esse trabalho do yoga até o momento que ele achou que tinha que deixar de lado o trabalho físico com a Índia e se dedicar só à manifestação do plano supramental e torná-lo uma parte permanente da consciência da Terra.
Esse Purusha, esse estado de consciência, tem a intuição de observador do que acontece na mente. É alguma coisa que acontece nessa mente, mas ao mesmo tempo está fora dele, está diante dele. É como se ele estivesse observando um filme. O mundo, a existência fosse um filme. E ele aqui é o espectador do filme que está lá só olhando o filme. Não participa da ação do filme, só observa, embora esteja envolvido na ação do filme. Esse é o sentido do Purusha testemunha. Isso é o Purusha testemunha. O que observa, só observa o que está acontecendo. Então, esse Purusha testemunha é uma consciência pura, ou pura consciência, que só observa o que acontece na natureza. E vê tudo o que acontece como uma ação que se reflete na consciência. E, ao mesmo tempo, é percebida por essa consciência, aclarada nessa consciência, mas essa observação não é a consciência, é diferente da consciência. É como o filme que passa na sua frente e você está envolvido no filme, você vive o filme, mas você não é o filme. Você tem a consciência de que você é um observador do filme. É uma coisa simultânea. De novo, pulando um trechinho, esse Purusha mental, então, que é a consciência na mente, em qualquer momento, pode esquecer-se disso e se envolver de novo nessa ação da vida do qual ela havia se retirado, que ela estava por detrás só observando. Então é como se houvesse um esquecimento desse Purusha testemunha e de novo a gente volta para a vida e se envolve na vida e vive o filme como se estivesse dentro do filme. Se esquece que é só um observador. E fica identificado com todo o mecanismo da mente, da vida e do corpo, se absorve nesse movimento e esquece que é o Purusha testemunha. Ele coloca que isso é natural no processo. Imagino que ele tenha passado por isso também, senão não teria escrito isso, né? Então, é um processo que até você se estabelecer assim permanentemente nesse Purusha testemunha, é uma coisa cíclica, que vai e volta. Você esquece, se envolve de novo, esquece que é o Purusha, volta a ser o ser mental, vital e físico, mas uma vez que essa experiência tenha ocorrido, ela se torna uma referência para você. Ela se torna uma experiência que pode voltar a ser recorrente até que em um determinado estágio ela se torna permanente. Você não sai mais dessa percepção. Mas isso não é o final ainda, tá? Ainda tem nessa história. Tem mais coisa para frente desse capítulo. Então, aí, quando esse Purusha se identifica com ele mesmo e vai para trás dessa identificação com a mente, ele ainda pode tomar duas outras posições. Ele pode ter a intuição de si mesmo como uma alma no corpo, é o Purusha físico, aí, como ele coloca, são vários Purushas, vários estados de consciência, vamos dizer assim, que quando você se identifica, essa alma se identifica com o corpo, ele passa a ser o Purusha físico. E projeta tudo como se fosse só matéria. Quer dizer, essa alma no corpo, ele coloca que no estágio atual da humanidade, ou sempre, o Purusha, o ser humano, é um espírito na mente. Mas em muitos estágios de desenvolvimento do ser humano, esse Purusha, ele se sente identificado com o corpo. E o ser físico consciente. Aí tem o nome Anamaya Purusha. É o mesmo Purusha, mas quando ele se identifica com o corpo, ele ainda percebe que existe um vital e uma mente que servem para a experiência no corpo. Quer dizer, o foco é o corpo, são as pessoas materiais, materialistas que se identificam com o corpo, com a experiência de vida no corpo. Mesmo as pessoas que estão, cujo Purusha está identificado com o corpo, ainda percebem uma mente e um vital. Mas tudo isso é visto só como uma consequência da experiência física. E as pessoas olham
não muito mais além da vida no corpo. E se sentir alguma coisa além da individualidade física, ela percebe essas outras coisas além da sensação de ser um corpo, no máximo se percebe como uma unidade de matéria. Eu entendo isso como as pessoas que são basicamente corporais. Todas elas têm um vital e têm uma mente, isso é evidente. Mas a identificação com o corpo é tão forte, essa consciência se identifica de uma forma tão intensa com o corpo, que para elas só existe a matéria. Tudo mais é uma consequência, a mente é uma consequência da matéria, a experiência de viver a vida é uma experiência material. E, no máximo, que esse tipo de consciência alcança é uma unidade da matéria universal. Tudo é matéria. Mas também, esse Purusha, ele pode assumir um estado de consciência que ele se identifica como uma alma no vital. É um ser vital. Então, esse tipo de pessoa, vamos dizer assim, as pessoas que têm esse Purusha identificado com o vital, eles se identificam com esse processo de vir a ser no tempo, o desenvolvimento das coisas no tempo, o dinamismo das coisas no tempo. E o próprio corpo é só uma imagem sensorial básica. Quer dizer, a pessoa vital, ela sente que tem um corpo, evidente, percebe que tem uma mente, mas ela conduz a sua vida pela experiência vital, pela energia vital. O corpo é só uma imagem de base e a mente é uma atividade de experiência de vida. Então, a pessoa é centrada na experiência vital. Essa alma na vida, que é o ser vital consciente, aí tem outro nome, Pranamaya Purusha, mas é o mesmo Purusha, só que nesse estágio, ele está identificado com o vital. Nesse estado, essa consciência, essa alma, é capaz de ver além dos limites do corpo físico, sentir uma eternidade da vida diante de si, de trás de si e adiante de si. A vida começou muito atrás da nossa vida e vai continuar para frente. E consegue até se identificar com essa existência vital universal. Mas ele não vê além desse vir a ser vital, contínuo e constante no tempo. Então, essa é a percepção de quem tem esse Purusha identificado com a parte vital do ser. Agora, esses três Purushas, quer dizer, na verdade não são três Purushas, é um único Purusha, mas em cada forma de identificação ele tem um nome e tem características diferentes. Então, são formas da alma do espírito, formas de alma do espírito com E maiúsculo, desse espírito maior que é uno em todos. Então, essas formas são o meio pelas quais esse espírito se identifica ou identifica sua existência consciente em um ou outro desses três planos ou princípios de ser universal. Quer dizer, o princípio da matéria, o princípio da energia vital, o princípio do mental. Mas sempre o mesmo espírito, com três nomes de Purusha, três desenvolvimentos ou estágios de consciência, tendo por detrás um mesmo espírito universal. Agora, de novo, como a gente já falou em outros encontros e que eu citei no início do encontro de hoje, na visão de Sri Aurobindo, o ser humano é caracteristicamente um ser mental. E na visão evolucionista também, né? O ser humano alcançou o nível de desenvolvimento mental que nenhum outro ser alcançou, mental e intelectual. Embora, na humanidade, a gente possa observar pessoas em todos os níveis, mais intensamente num nível que no outro, mas todos têm os três níveis desenvolvidos, isso é inegável. Mas em alguns o nível material físico predomina, em outros o vital, na grande maioria, aliás, o vital predomina, o vital emocional incluindo aí.
em alguns o mental, e depois em outros capítulos, não sei se 1 ou 2 capítulos para frente, ele vai detalhar os níveis de consciência, os níveis de ser dentro do mental. Ele vai abrir esse ser mental em mais subdivisões, né? Que também é do conhecimento tradicional indiano. Então, o ser humano é um ser mental. E essa mentalidade é o nível mais elevado que a humanidade alcançou. Que a natureza alcançou. Nível mental mais elevado de todos os seres criados pela natureza. E nesse nível mental, ele está mais próximo do si real, do que se ele estiver, do que quando está identificado com o material, o físico, ou quando está identificado com o vital. No nível mental, esse ser está mais próximo do si real, onde ele percebe de uma maneira mais fácil, mais direta e mais ampla esse espírito, essa coisa que está por detrás do mental ainda, e que é igual em tudo. Aqui tem que notar que em alguns lugares ele escreve espírito com minúscula, em outros locais ele escreve espírito com maiúsculo. Eu entendo que o espírito com maiúsculo é o espírito único, universal, e o minúsculo é o espírito individualizado. São coisas assim muito sutis em Shri Aurobindo, mas que têm um significado muito preciso. Então, nesse caminho para a perfeição, que o Yoga Integral, Purna Yoga, Yoga da auto-perfeição, a perfeição de si mesmo. Então, nesse caminho para a perfeição, quer dizer, a questão não é você se absorver na existência material, superficial, externa, física, nem também se fixar na posição do vital, nem na alma da vida, nem na alma do corpo, mas insistir nessas 3 intuições mentais, quer dizer, o ser humano é um ser físico, vital e mental, não é só mental. No Yoga Integral, tudo é importante, mas, no final, a consciência tem que se estabelecer acima desses 3 níveis e comandar ou dominar ou dirigir os 3 níveis mais baixos, não ser dominado, conduzido por nenhum desses 3 níveis, nem mesmo mental, onde a gente vive hoje. Esse é o objetivo, né? Para onde ele propõe que a gente caminhe. Daí, essa busca, essa insistência, ela pode tomar formas diferentes. Cada uma tem o seu objetivo, cada um tem a sua forma, o seu caminho, sua maneira de proceder. Agora, nós somos precisamente, caracteristicamente, seres mentais. Como ele já diz em outros lugares, você, dentro do mental, existem vários estágios, né, vários níveis, cada um está focado nesse nível dentro do mental, mas também as pessoas podem estar com um nível de consciência no vital, predominantemente vital, ou predominantemente físico. Mas, caracteristicamente, todos nós, seres humanos, somos seres mentais. Parece que eu voltei. A mentalidade é o estado atual mais elevado, onde nós estamos mais próximos do si real, e onde a gente, de modo mais fácil e amplo, percebemos o espírito. Eu acho que eu voltei o slide aqui, viu? Eu voltei o slide sem querer. Apertei o flechinho para o lado errado. Bom, uma dessas formas que foi usada na história do desenvolvimento espiritual no mundo, no indiano inclusive, é você buscar um distanciamento da existência na natureza. Você se retirar, você se desapegar do que acontece na mente, na vida e no corpo. Você se afastar disso. Você ir para dentro e viver só como um observador passivo
de tudo que acontece na sua mente, na sua vida e no seu corpo. Você tentar viver cada vez mais com esse Purusha testemunha, como uma consciência que só observa, como o observador do filme que se reconhece como observador do filme e não age no filme. Deixa a ação acontecer no filme como ela acontece e não interfere. Ou seja, observa a ação da natureza sem ter nenhum interesse por ela. Sem aprovar, sem negar, desapegado, não agindo, rejeitando qualquer ação, deixando a existência acontecer como ela acontece. Deixa a vida me levar do jeito que ela quiser. Retirando-se, então, nessa pura existência consciente. Isso é uma proposta de algumas linhas, é exatamente isso. Você viver como uma testemunha sem interferir em nada na ação. Essa é a libertação do Sankhya, que é uma linha muito forte de conhecimento indiano. Então, se a pessoa segue essa linha, ela pode viver interiormente nessa existência muito mais vasta. A pessoa tem intuição de estar completamente distante dessa mentalidade superficial e pode entrar no estado de sonho ou estado de sono. Quer dizer, a pessoa se descola da existência material. E aí consegue alcançar regiões de consciências muito mais vastas e muito mais altas. Entra naquele estado, eu não sei se pode ser chamado de samadhi, mas um estado de êxtase fora do mundo. A pessoa se libertou dessa existência. Depois, quando essas pessoas conseguem alcançar esse estado de consciência, podem assim até se desfazer desse ser terrestre, desse corpo, dessa vida na matéria. Antigamente, se supunha mesmo que houvesse uma transição para mundos supramentais. Aqui, mundos supramentais são planos de existência além da mente, superiores à mente, né? Do qual esse retorno, essa consciência na matéria, consciência de vida aqui que a gente vive, não fosse nem possível ou então não obrigatório. A pessoa podia viver aqui na Terra mesmo, mas num estado de êxtase, mais estático, sem agir na matéria. Ou então desencarnar mesmo. Abandonar essa existência terrestre. Agora, esse tipo de libertação depende muito do nível que o ser mental aconteceu. Esse si espiritual que ele percebe quando se afasta para trás dessa mentalidade, ou para trás e para cima, né? E se volta para o alto. Quer dizer, depende muito da pessoa alcançar essa libertação, alcançar esse estado de consciência. Depende muito do nível de elevação do ser mental individual, dessa pessoa que está buscando esse caminho. Então, quando isso acontece, isso cessa completamente toda a existência no mundo, seja pela imersão no ser puro, seja pela participação nesse ser supracósmico. Quer dizer, a pessoa sai aqui do nosso mundo como a gente conhece. Pode até continuar vivo, mas não age. É como uma lâmpada acesa lá e que ajuda a iluminar o mundo, como ele vai falar mais para frente, mas que não participa da ação no mundo. Isso é a libertação do Sankhya, proposta no Sankhya. Em algumas outras linhas indianas também. Agora, se o objetivo nosso, que é a proposta do yoga integral e a proposta de muitos outros yogas também, é não só ser livre, não só ter o desapego pela natureza, mas sermos perfeitos no domínio, na maestria ou mestria, ou seja, você viver no mundo como senhor do mundo, como dominando o mundo, isso aí não serve. Não serve você sair do mundo e viver em êxtase e deixar o mundo lá, simplesmente irradiando essa sua energia para o mundo, mas não agindo concretamente no mundo. Então, no yoga integral, essa não é a proposta.
Primeiro, a gente tem que observar como a testemunha, esse Purusha testemunha, toda ação mental, vital e física que a gente tem na natureza. Ou seja, tem como diria assim, um ditado, né? Como é que é? Encarar a natureza face a face, de frente. Olhar para a natureza, ver que ela existe, encarar e abraçar a natureza. Encontrar os problemas. Onde é que nós somos presos por essa natureza? Onde é que nós somos escravos? Onde é que essa natureza nos domina? Onde é que nós somos conduzidos por alguma coisa do mental, do vital ou do físico? E descobrir como a gente pode se libertar disso. Descobrir, aí ele chama essa prisão como imperfeição, né? Quando você é dominado por alguma coisa da natureza, isso é uma imperfeição. A perfeição seria você dominar a coisa. Então, a questão é observar toda a nossa ação mental, vital e física na natureza, no mundo, na vida, encontrar onde a gente está preso, onde a gente é dominado, onde a gente é conduzido e não conduz, encontrar pontos onde a gente pode se libertar disso, descobrir essas chaves da imperfeição e pôr a mão na chave da perfeição. Uma das dificuldades maiores de Sri Aurobindo é que ele é extremamente conceitual. Ele te dá todo o conhecimento, todo o poder para você trabalhar. Mas ele não fala que você deve fazer isso, fazer essa prática, fazer aquilo ou aquilo outro, para conseguir fazer isso. Ele deixa nas suas mãos os métodos. Uma das poucas coisas que ele propõe é a concentração e a meditação, como nós vamos ver no fim da apresentação de hoje. O resto fica por sua conta. Ele dá dicas, ele dá exemplos, a mãe também, mais ainda talvez, dê muitas dicas, muitos exemplos, mas o responsável pelo trabalho é você. Cada um que monta a sua estrutura de trabalho. Aqui a gente tem os conceitos, né? Tem os princípios. Então, quando essa alma que observa, quando esse Purusha testemunha, se retira da ação da natureza e só observa, você fica assistindo o filme, mas consciente de que você está assistindo o filme, não se envolvendo no filme como se estivesse lá dentro da tela, você percebe que essa ação na natureza funciona por si mesma, pelo seu próprio impulso. Ela acontece. Tem um mecanismo na vida que a vida se desenvolve e vai acontecendo todo como uma engrenagem enorme que vai movendo as coisas. E isso continua pela própria continuidade do movimento da vida, continuidade do movimento da sua mente envolvido na vida, continuidade do seu impulso vital no meio de toda essa maquinaria, esse sistema vital do mundo, e continuidade desse movimento físico também no mundo. Se você puder observar isso, isso é a mecânica da natureza, assim, a ação, o dinamismo da vida na matéria. Então, para quem consegue observar isso, tudo parece ser alguma coisa automática. É como a imagem do filme. Tudo parece que acontece lá por si mesmo, sem você poder interferir em nada. Embora essa ação mecânica, ela leva a uma evolução, a uma criação, a um desenvolvimento. É o que Sri Aurobindo fala, o yoga da natureza, né? A natureza está evoluindo lentamente, confusamente, dando círculos, às vezes parece que anda para trás, às vezes parece que anda para frente, mas num olhar mais macro, mais elevado, a consciência humana está se desenvolvendo, mesmo que às vezes pareça que esteja dando um passo atrás. É como aquela coisa assim, você dá um impulso para trás para depois avançar um pouco mais para frente. Quando você vai dar um pulo, né? Você agacha primeiro, depois você sobe. Isso é fácil de observar na natureza. E o Purusha, essa consciência, ele está preso nessa roda, nesse mecanismo da natureza. Está preso pelo sentido de ego que está envolvido em todos esses movimentos do mundo. E
nessa imagem poética, né, fica rodopiando, voltando, levado, carregado pelas voltas desse mecanismo da natureza. Você é arrastado. De novo, aquela imagem do deixa a vida me levar, que tem dois sentidos, né? Tem um sentido positivo e um negativo. Aqui é no negativo. Você se deixa ser arrastado pelos mecanismos do vital, do físico e mesmo do mental, sem nenhuma interferência. Você simplesmente é levado pela correnteza. E parece que existe um determinismo mecânico completo. É a questão do destino, né? Muita gente usa essa visão. Existe um destino, tudo já está predeterminado. Então, não adianta eu fazer nada. Se já está tudo predeterminado, se a história da humanidade, os profetas já viram que vai acontecer isso e aquilo, eu não posso fazer nada. Eu simplesmente deixo ser arrastado e vamos ver o que acontece. Então, existe um determinismo mecânico completo ou série de determinismo na natureza, em que esse Purusha simplesmente coloca a luz da sua consciência, simplesmente observa. Esse é o aspecto natural de uma personalidade mental, vital e física. Mas se você observa isso de uma forma, desse ponto de vista, estável e desapegado, não mais uma alma prisioneira do movimento a imaginar-se como a parte da ação. Quer dizer, esse determinismo é o aspecto da personalidade mental onde você se percebe como parte da ação. Você não é uma alma prisioneira desse movimento e que se imagina como parte de ação e é carregado por essa ação. Isso é o que você vê, mas se você olhar mais de longe, se você conseguir se afastar mais, quer dizer, primeiro existe a posição de você se ver perdido no movimento da natureza, não conseguir dominar nada. Se você olhar mais de longe, mais do alto, se percebe que isso não é tão completo como parece. Quer dizer, a ação da natureza, esse redemoinho, essas correntezas, ela existe só porque existe aprovação, sanção desse Purusha. Esse Purusha, ele simplesmente, se ele é neutro, ele está concedendo que tudo isso aconteça. Ele não age, mas é como assim, a gente fala, você se omitindo, você está permitindo. Se você se omite de interferir em alguma coisa, você está permitindo que essa coisa aconteça na sua frente, sem você fazer nada. Você pode estar errando por omissão. Então, a omissão é uma permissão para que a coisa que está acontecendo na sua frente continue acontecendo. Então, essa ação da natureza continua porque existe essa sanção, essa aprovação passiva do Purusha. Esse Purusha começa a perceber que ele sustenta essa ação que impregna o seu ser consciente. Sustenta, seja por omissão, seja por uma permissão tácita, uma não ação. E descobre que essa ação, sem ele permitir, aliás, ele permitindo, ou sem ele ter essa aprovação tácita, essa ação não iria continuar. Aqui ele fala bem genericamente, tá? E que cada vez que ele retira a sua sanção, quer dizer, ele deixa de ser o Purusha passivo, mas não entra na ação, mas retira uma aprovação, essa ação aos poucos vai enfraquecendo, se arrefece e cessa. Isso é um processo comum. Por exemplo, quando você tenta parar de fazer alguma coisa, você retira uma aprovação interior para que essa coisa aconteça e, aos poucos, num processo psicológico até, essa ação pode se enfraquecer e até parar. E assim, no estado de mente, por exemplo, vamos tentar uma imagem da meditação. Você observa seus pensamentos e deixa eles passarem. Na medida que você tenta se afastar dos pensamentos, essa continuidade de pensamentos, ela pode enfraquecer e eventualmente até cessar. Esse é um dos processos da meditação, né?
Não é você tentar parar o pensamento na força, na marra, mas só observar os pensamentos. E aos poucos, ter a imagem mental que esses pensamentos não são seus. Eles simplesmente passam na sua frente. E aos poucos, esses pensamentos eles podem ir se reduzindo até o ponto que eles cessam completamente. É isso que é a imagem que eu vejo dessa permissão do Purusha. Essa cessação da permissão. Sensação da sanção, que é a palavra que ele fala, né? Essa permissão para que isso aconteça. Se você cessa essa sanção persistentemente, essa ação vai enfraquecendo e eventualmente cessa, e a mentalidade ativa pode se reduzir a uma completa imobilidade. Você cessar completamente os pensamentos. E aí ele ainda continua. Mesmo assim, pode existir uma mentalidade passiva que continua de maneira mecânica. Mesmo a mentalidade ativa, quer dizer, você pensar ativamente, pode parar, mas a passiva não para. Mas diz ele que isso também pode ser imobilizado, desde que esse Purusha se retire em si mesmo na consciência pura e saia da ação. E aí, não acabou. Você conseguindo cessar a ação da mente, a ação vital continua, nessas partes mais mecânicas. Mas ele afirma que isso também pode ser imobilizado até a cessação completa. E aí, vem a percepção que esse Purusha não é só a testemunha, não é só alguém que só olha para as coisas que estão acontecendo, mas alguém que pode ser o mestre da natureza. E aí vem o conceito de Ishvara. Quer dizer, o Purusha, que é só uma testemunha passiva, pode ser o Ishvara, que é um comandante, assim, é um domínio, tem o domínio das coisas que acontecem. Então, eu entendo isso como a próprio espírito, enquanto é a consciência passiva, só observa, é Purusha. Quando ele comanda, ele é o Ishvara. São dois nomes para dois estados ou formas de consciência. Porque foi a consciência desse poder de sancionar, de permitir, e a necessidade de que essa consciência aprove ou não a ação, que criaram o sentido do ego como uma alma ou ser mental com livre-arbítrio. Quer dizer, essa percepção de que existe um poder de permitir, de aprovar ou não, que concebeu, que traz um sentido de ego em si mesmo, como alguma coisa que tem livre-arbítrio, que pode comandar tudo o que pode acontecer. Então ele traz lá do mais alto do Ishvara, aqui para perto para o nosso dia a dia, do ego que acha que pode comandar, que tem um comando das ações. De novo vai para o outro lado, né? Esse livre-arbítrio também, para uma percepção muito sutil, parece imperfeito, quase ilusório, porque a própria vontade é um mecanismo da natureza. São percepções assim muito sutis que uma mente muito elevada e muito perceptiva conseguiu perceber. Eu acho assim difícil para nós reproduzirmos, sentirmos isso. É uma meta, é um objetivo de desenvolvimento, como ele coloca aqui. Então, a própria vontade é um mecanismo da natureza, como se a gente fosse conduzido, as nossas ações conduzidas pelas nossas vontades ou desejos que a gente acredita que são nossos, na verdade, vem do ambiente onde a gente está, vem das atmosferas vitais, atmosferas mentais, e que são mecanismos da natureza que a própria natureza nos leva a conduzir a nossa vida. Como se tudo fosse mecânico, como se a gente não tivesse um livre-arbítrio, que isso fosse ilusório. Nossas próprias escolhas, na verdade, são escolhas da natureza. Cada vontade que a gente tem, na verdade, determinado pelo nosso passado, pelo nosso subconsciente, pelas nossas ações passadas, série de ações passadas. Então, nossas vontades são moldadas, são criadas por tudo que a gente já viveu ou fez. E toda essa soma de condições criadas por essa série de vontades
embora essa vontade que nos conduz possa parecer que nasceu em nós mesmos, criada a cada instante, na verdade ela é a soma do desenvolvimento da série de tudo que aconteceu. Cada instante é um novo desenvolvimento, uma nova determinação, mas moldada por tudo que a gente já viveu, quem sabe, em todas as encarnações. Opa. Mas, o tempo todo, existe um Purusha que permitiu, que autorizou essa ação da natureza. Então, ele volta com a questão da consciência passiva e uma consciência ativa, Ishvara. Consciência passiva, o Purusha, simplesmente concedeu, mas não controlou, simplesmente autoriza ou não. Quando entra em ação, nesse conceito se torna um Ishvara. Agora ele lembra, aí pulando também um trecho, em algum lugar da nossa consciência existe um controle absoluto. Não simplesmente permitindo ou não permitindo que a natureza faça o seu trabalho, mas que comanda o que acontece em nós. É muito sutil, né? Você ou permitir ou não permitir alguma coisa que vem para você e você agir ativamente criando a sua vontade. Isso vem do Ishvara. Permitir ou não permitir as coisas que vêm para você é o Purusha. Então, quando você chega nesse nível de percepção, se você conseguir descobrir esse Purusha em você, esse Ishvara em você, esse estado, essa consciência que comanda, você vai estar na posse, vai estar no controle, não vai ser só uma testemunha passiva que autoriza ou não o que acontece na natureza, as vontades da natureza, mas vai ser esse livre, poderoso e determinador, utilizador dos movimentos da natureza. Você passa a ser o comandante, aquela imagem da carruagem com o cocheiro e cavalo. Se você é o Purusha, você é o cavalo que anda, faz o que eles querem. Se você é o Ishvara, você comanda. Ainda tem o condutor dentro da carruagem lá, que é o conduzido, mas eu vou ficar só no cocheiro, né, na pessoa que conduz a carruagem e nos cavalos. Então, o Purusha testemunha é os cavalos que só aceitam ou não o que vem para eles. E o Purusha, o Ishvara, é o que conduz, que direciona as forças da natureza. Disse o Aurobindo que isso existe e que a gente pode encontrar esse estágio de consciência. Agora, esse domínio, essa mestria, não é da mentalidade, não é na mente que isso acontece. De novo, isso é muito sutil, porque a gente tem nossa percepção mental, né? Mas ele diz que esse controle, esse Ishvara, está além da mente, além, atrás, acima. E, às vezes, você percebe isso como alguma coisa que vem do alto para você. Aquela questão do processo central do yoga integral, você se abrir ao alto e deixar o alto te conduzir. Mas aí você se torna Ishvara, ele é só um canal, é um instrumento do que vem para você para atuar no mundo. Então, isso está além da mente. A busca por alguma coisa que está além da mente. Supramental aqui no sentido de estar além do nível mental. Quer dizer, é um poder do espírito, agora com E maiúsculo, que está além desse mental, que esse espírito já sabe que é. Quer dizer, nós sabemos que nós somos um ser mental. Mas o que se busca é alguma coisa que está além da mente. Quer dizer, cume e centro secreto do seu ser consciente. De novo, aqui a gente volta para o processo central do yoga integral. O cume é o mais alto, que está mais acima do ser consciente. E o centro é o que está mais fundo, mais profundo no ser consciente. Nas imagens clássicas, né, indianas, é o fundo do coração, a caverna no fundo do coração, atrás do ser emocional, do ser de sentimentos, e acima da mente. Então,
você se identificar com esse espírito acima da mente e no fundo do fundo, é o caminho para esse domínio. São as formas que isso pode acontecer, né? Então, Purusha testemunho pode buscar isso de uma maneira passiva, que tem um negócio em cima. Fazer isso de uma maneira passiva. Então, sendo só um refletor, um receptor e refletor do que vem de cima para a consciência mental. Então, essa consciência testemunha passa a ser um canal de algo que está acima dela, nos níveis, planos mais altos e mais profundos do ser. Só que se ele for isso, ele vai ser só um canal, é só um instrumento. Não é aquele que possui o poder ou participa desse poder. Passa a ser só um canal, que também é um caminho, né? Agora aqui travou. Sim. Pode então chegar essa identidade com esse espírito, essa coisa mais alta, supramental, por uma absorção dessa mentalidade no ser espiritual interior. Todos os processos mentais, as mentalidades, são absorvidas nesse espiritual. Só que então, toda ação consciente vai cessar num transe de identidade. A pessoa passa a ser um canal do que vem para ela. Agora, para você ser um mestre, é o que é proposto no Yoga Integral, não só um canal, mas ser um mestre ativo da natureza, você precisa se elevar a uma posição mais alta. Supramental no sentido de estar acima da mente, um outro estágio de desenvolvimento da humanidade, do ser humano, onde não vai existir não só essa identidade passiva, não só ser um canal, mas uma identidade ativa. Você se torna consciente do que é que tem que ser feito, desse espírito que, no final das contas, é sempre o que governa. Passa a ser uma identidade, então, ativa e consciente com esse espírito que governa. Em algum lugar da síntese, ele fala ter o contato consciente com esses planos superiores, não só receber passivamente, que é, digamos assim, mais fácil, vamos dizer, você ser um canal passivo. Aqui a proposta é você ser um canal ativo com uma identidade ativa com esse espírito que governa. Aí, de novo, encontrar o meio de você se elevar a essa posição mais vasta é a condição da sua perfeição. Esse encontrar o meio, daqui a pouco ele vai começar a falar do Yoga Integral. Ele propõe conceitos, ele não vai dar um método, ele vai dizer o que é que tem que ser feito, mas não como ser feito. O como não entra no Yoga Integral, entra o que. O que é que deve ser trabalhado, o que é que você deve se preocupar. E aí, de novo, os métodos que você vai usar para isso fica à sua disposição, fica a seu critério. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades do Yoga Integral. Ele não traz uma receita pronta para você. Ele traz a ideia da coisa e você que vai criar os seus métodos. Por outro lado, é muito mais livre, né? Muito mais aberto. Então, para você ser o senhor do seu ser, você deve conhecer e ser o si e também conhecer a natureza. Não é só, no caso do Yoga Integral, não é só conhecer o si, mas também conhecer a natureza como ela é. Aí ele chama isso de Jnata Ishvara. É um outro estado de Ishvara. Quer dizer, são muitos nomes sânscritos para a mesma coisa, mas em estados, em condições diferentes. Então, de novo, para você alcançar esse estado de ser o senhor do seu ser, além de conhecer o seu próprio si mais alto, você tem que conhecer também a natureza e como ela afeta você. Isso pode acontecer de maneira parcial no nível superior da mente, nos estágios mais elevados da mente,
onde a mente responde de uma forma mais direta ao que está além da mente. Agora, essa perfeição de você alcançar esse estágio, entrar em contato com coisas que estão além da sua mente, ela não pertence ao ser mental, mas essa alma de conhecimento, essa consciência interior. Outro estágio do Purusha, Vijnana Maya Purusha. O mesmo Purusha, mas enquanto um ser de conhecimento. É, de novo, muito sutil, né? A gente está habituado com o nosso ser mental, nossa mente aqui, mas a sutileza da percepção que ele coloca aqui é que esse contato com esses níveis mais elevados de mente não é do mental, mas de algum princípio que é essa alma de conhecimento, alguma coisa mais interior que o ser mental. Agora, para isso, é fundamental você elevar o seu mental a um ser de conhecimento maior. Quer dizer, eu digo assim, acho que a experiência minha e de muita gente, o próprio estudo dos textos de Sri Aurobindo já é um método para isso aí. Você lê Sri Aurobindo, buscar o entendimento do que ele fala, já é uma forma de você elevar o seu mental a um ser de conhecimento maior. Ele não fala isso, né? Mas eu, pelo menos da minha experiência, de muita gente que eu conheço, que fala isso também, é um método. É difícil você ler Sri Aurobindo. Você tem que ler aos poucos, você tem que tentar entender no mental. A mãe fala que às vezes você não precisa nem entender no mental, é só absorver isso e aos poucos você começa a entender. É um caminho de elevação do ser mental. E aí, elevar o mental a um ser de conhecimento maior e ao si de beatitude do espírito, que é o Anandamaya Purusha, é um outro estágio de consciência, outra forma de manifestação desse Purusha, é o método supremo dessa perfeição. Quer dizer, método, elevar o ser mental a um ser de conhecimento maior, quer dizer, ampliar o seu conhecimento, não no sentido do conhecimento de mundo, assim, mas esse conhecimento de si mesmo e da natureza, do como as coisas são, e daí ao si de beatitude do espírito. Anandamaya Purusha é o método. Então, primeira dificuldade, essa ação misturada e confusa da natureza, esse ser físico, vital e mental comum, mundano, misturando com essa busca espiritual. Então, a primeira dificuldade é essa ação misturada da natureza, que é uma ação que não tem um conhecimento de si mesmo, não tem um motivo, é mecânica, e busca, por tentativa e erro, chegar a essa busca superior e com um sucesso relativo, uma efetividade relativa. Começa a fazer algumas adaptações em algumas direções, como ele fala, tem resultados surpreendentes, mas também em outras, muita aflição, muita insuficiência. Quer dizer, essa busca de crescimento na natureza, com a ação confusa da natureza agindo em nós mesmos, natureza física, vital e mental, dificulta muito a questão. Então, essa ação misturada e confusa da natureza deve ser corrigida. E aí, a purificação em relação a isso, quer dizer, você se afastar dessa ação confusa da natureza, é um dos métodos, um meio essencial para a autoperfeição. Todas essas impurezas que ele vai tratar nos próximos capítulos, né, da síntese, tem como resultado muitos tipos de limitação e de escravidão, mas o principal é o ego. O ego é uma impureza, é uma insuficiência, é uma dificuldade que existe em todos nós e que ele traz muitas outras dificuldades. Então aí vem um outro ponto que ele vai abordar em outros capítulos, o trabalho com o ego. Primeiro, esses vínculos, né, essas dificuldades, elas devem ser eliminadas não só por purificação, porque essa purificação não é completa enquanto não trouxer a libertação. Libertação completa dessas coisas.
Isso ele vai tratar em outros capítulos. Então, é um outro estágio do desenvolvimento do yoga integral. Depois, quando você cumprir essa certa purificação e essa certa libertação, ainda você tem que levar os instrumentos do espírito purificados a um nível mais alto, a um aperfeiçoamento dos instrumentos do espírito. Esse é um outro estágio do yoga integral, como ele vai falar também nos próximos capítulos. Depois, por essa conversão, quer dizer, por uma purificação, que é levada ao limite de uma libertação, acrescentada a perfeição de todo o instrumento, instrumental, mental, vital e físico, leva a uma calma, uma equanimidade, a um poder, a um conhecimento e uma ação vital mais vasta e uma existência física mais perfeita. Quer dizer, no yoga integral, existe uma busca por uma perfeição do físico, do vital e do mental, mas também da Ananda. Quer dizer, um dos resultados dessa perfeição, tanto física, mental e vital, dessa purificação e dessa libertação, é esse deleite de ser vasto e perfeito, que é a Ananda. Então, nesse ponto do capítulo, ele coloca a estrutura do yoga integral, que depois ele vai abordar nos próximos capítulos, que é purificação, libertação, perfeição e deleite. São os 4 elementos constituintes do yoga: Suddhi, Mukti, Siddhi e Bhukti. E aqui eu trago aquele quadro que eu uso faz um tempo, da estrutura do yoga integral, que agora, a partir do próximo capítulo, ele começa a abordar. Purificação é o primeiro elemento, libertação do espírito é o segundo elemento, libertação da natureza é o terceiro, perfeição dos instrumentos e a evolução propriamente dita, da mente intuitiva iluminada sobre mente e supramente. Em alguns outros textos ele inverte, ele chama essa primeira aqui de iluminada e a segunda de intuitiva, mas é só conceitual. E aí ele vai tratar, nos próximos capítulos, de cada uma dessas purificações, cada uma dessas libertações, cada coisa que ele chama de perfeição dos instrumentos, igualdade, elevação da natureza, etc. E o processo depois de elevação para Ananda. Então, isso é só um quadrinho que resume 200 páginas de Sri Aurobindo. Agora, essa perfeição não pode ser alcançada se o nem segura e nem completa, se o Purusha se fechar ou se enfatizar na sua individualidade. Quer dizer, primeiro, abandonar a identificação com o ego físico, vital e mental não é suficiente. Na alma, essa consciência deve, primeiro, chegar a uma individualidade verdadeira, mas universalizada, não uma individualidade separativa. Quer dizer, o ego é uma formação para uma experiência individual na matéria. É necessário você se afastar desse ego, você não se identificar com o ego, ele não acaba, ele não termina, mas não existe mais a identificação com o ego, existe identificação com o Purusha, com a individualidade verdadeira. Mas essa individualidade verdadeira não deve ser separada do resto da natureza, ela deve ser universalizada. Quer dizer, nessa natureza inferior, esse ser humano é um ego, aqui na nossa experiência cotidiana, somos um ego, que conceitualmente separa de uma forma muito bem definida ele mesmo das outras existências. Isso é a nossa experiência do dia a dia. Para nós, o ego é o si. E tudo mais que não é o si está fora, é outra coisa, não é meu ser. Essa é a nossa experiência do dia a dia. E toda a nossa ação e concepção do mundo tem base nessa concepção de ego separado do resto do resto. Essa concepção é um erro. Qualquer que seja essa agudez que ele individualize na sua ideia mental ou sua ação mental, nós somos inseparáveis dessa existência universal.
o corpo é inseparável da força e da matéria universal. A gente se alimenta, a gente excrementa, a gente respira, a gente está unido com a matéria universal. Você não consegue separar seu corpo da matéria do universo. A todo tempo você está respirando, está ingerindo oxigênio, esse oxigênio está sendo incorporado no seu corpo, parte do seu corpo está sendo expelida em forma de CO2, então nem mesmo materialmente a gente é separado então, da existência material, nem mesmo no cotidiano, assim, na nossa ação do dia a dia. Mais sutil é a vida universal. Em outros locais ele fala dessa interação de energia vital universal que nos permeia e que a gente está trocando essa energia vital continuamente com tudo, com o que está próximo da gente, com o que não está próximo, e mais ainda, com a mente também. Permanentemente, ele diz que nossa mente não é fechada em nós mesmos, nós estamos permanentemente trocando energias mentais com o plano mental. E, finalmente, o espírito não é inseparável do espírito universal. É tudo uma unidade e que está em interação. Existe uma individualidade, mas essa individualidade está permanentemente sendo permeada, sendo pervadida por outras forças, tanto da matéria, quanto do vital, quanto do mental, quanto do espiritual. O universo universal age sobre o individual, invade, domina e modela a cada instante. Aquilo que a gente pensa que é nosso, nem sempre às vezes é nosso, às vezes veio de fora. Modela as reações e vice-versa. Nós, seres humanos, agimos sobre o universal, invadimos, nos impomos sobre ele, tentamos modelá-lo, tentamos vencer os ataques do universal e tentamos governar o universal e usar os instrumentos desse universal. Então, existe uma interação permanente e contínua. De novo, mesmo no nível do ego, o ser humano é impelido à unidade. Nessa busca por expandir o ego, a gente pode se identificar com outros egos, podemos nos agrupar, formar uns grupos onde existe identificação, mesmo aqui no nível do ego, grupos de amigos, grupos de estudo, grupos de todo tipo. E também com porções do universo que ele pode pôr a seu serviço. Pode possuir física, vital e mentalmente. Então, mesmo no nosso nível material aqui, existe essa consciência da proximidade e da unidade. Parcial, né? Relativa, mas existe. Como o ego, o ser humano, visa o conhecimento e a mestria do ser, do mesmo modo ele visa o conhecimento e mestria da natureza circundante, dos objetos, dos instrumentos, dos seus seres. Isso é natural do ser humano. Além de conhecer você mesmo, conhecer o que está em volta de você e dominar o que está em volta de você, não ser dominado por o que te circunda. Primeiro, isso é tentado por uma posse egoística. Quer dizer, eu quero para mim. Depois, à medida que o ego ou o espírito se desenvolve, existe elemento de simpatia nascido de uma unidade secreta que vai crescendo no próprio ego. E aí vem a ideia de cooperação, de auxílio, de você sentir a unidade com outros e participar de uma forma de cooperação com outros seres. Os grupos de ajuda, por exemplo, tem muitos grupos de ajuda que vêm do ego, mas vêm dessa ideia de unidade. Uma unidade cada vez mais vasta com outros seres e uma harmonia com a natureza universal e com o ser universal. Estava pensando assim, esses grupos que acolhem cachorros de rua. Por quê? Porque existe intimamente um sentido assim, não é só piedade dos cachorros, mas a humanidade da vida universal. Então, nessas pessoas, parece que isso aflorou com mais força. Então, vão se dedicar a uma causa animal, a uma causa da natureza, a uma causa social. A base disso, profunda disso, é essa intuição, esse sentido de uma unidade que existe, manifestada como uma cooperação.
uma ideia de cooperação com outros seres, sejam eles do mundo humano, do mundo animal ou do mundo vegetal, e até do mundo mineral mesmo. Salve a Amazônia. Bom, o Purusha testemunha na mente, vai perceber que a insuficiência do seu esforço e toda a insuficiência da vida do ser humano vem da separação e do conflito que resulta de uma falta de conhecimento dessa unidade, de uma falta de harmonia e de uma falta de unidade. Quer dizer, a gente percebe que muito do conflito, muito dos problemas do mundo vem dessa falta de percepção, de harmonia, de unidade e do conhecimento dessa unidade. Vem da separação e do conflito que resulta da falta de conhecimento, esse conhecimento maior, uma falta de harmonia com o todo e uma falta dessa percepção, dessa sensação de unidade com o todo. Aí que nessa frase, se isso fosse aceito por todos, né, estaria a solução para os problemas do mundo. Se todos tivessem essa percepção, essa consciência, esse conhecimento da unidade, em primeiro lugar, de uma harmonia que deveria ter em todos, e do conhecimento, mas não conhecimento intelectual, conhecimento vivencial, a vivência, a experiência dessa unidade, muitos dos problemas do mundo não existiriam. Então, primeiro, é essencial sair da individualidade separadora e universalizar-se, tornar-se uno com o universo. Ter essa percepção da unidade universal. Esse estado de unificação não pode ser feito na mente. Só pode ser feito na alma. Quando essa alma na nossa mente tornar-se una com a mente universal, a alma na nossa vida tornar-se una com a alma da vida universal, a alma do nosso corpo tornar-se una com a alma universal da natureza, vai haver essa unificação, esse sentido de universalidade do ser, de tudo, um sentido interior de que tudo é uma coisa só. Depois, quando isso puder ser feito, em proporção ao poder, intensidade, profundidade, completude e permanência dessa consciência, isso vai trazer grandes resultados na ação no mundo. Em particular, essa simpatia imediata e cada vez mais profunda, uma fusão de mente com mente. Aqui já no nosso nível, sim, humano, de vida com vida. Essa insistência separadora do corpo, eu sou um corpo, você é outro corpo, e no final é tudo a mesma energia, essa insistência diminui. E aí vem um poder de intercomunicação mental direta, uma ação efetiva mútua, então, uma comunicação e ação inadequadas, desculpe, quando, quer dizer, aqui ele falou o contrário, quando tem essa fusão de mente com vida e vida, essa insistência separadora do corpo diminui. Vai aparecer um poder de intercomunicação mental direta e uma ação efetiva mútua que ajuda. Esta comunicação e ação inadequadas, indiretas, que até agora constituíram a maior parte dos meios conscientes utilizados pela mente e pelo corpo, elas desaparecem. Então, aqui ele começa a falar do que acontece quando existe essa universalização concreta de experiência. Ele vai abordar um pouco mais profundamente isso no próximo capítulo, tá? Dessa questão, a base dessa intercomunicação mental, dessa comunicação direta de ser com ser. Próximo capítulo ele aprofunda um pouco mais nisso. Mas ainda assim, esse Purusha vê que essa natureza mental, vital e física tem sempre uma insuficiência, uma ação confusa. Aqui é assim, a constituição humana é muito complexa.
são muitas coisas juntas. Mesmo você chegando nessa unidade, ainda tem a ação dos gunas da natureza. Isso ele vai abordar na síntese também mais para frente. Então, quer dizer, é um complexo de coisas muito complexo. Mesmo existindo essa universalização, existe a ação dos gunas da natureza, que vem dessa ação confusa, desigual e mecânica desses três modos. Então, isso tem que ser abordado também. Então, para que você vá além disso, você deve não só se universalizar, mas elevar a consciência a um nível acima da mente e espiritual. Ser uno com a alma supramental do cosmos e com o espírito universal. Que isso é proposta de todas as linhas de yoga, eu acredito que todas as linhas espiritualistas. Esse estado de consciência onde você se percebe uno, não é o conhecimento intelectual, é um estado de ser, onde você se sente uno com tudo. E aí você chega a essa luz, essa ordem mais vasta, de um princípio mais alto, em você mesmo e no próprio universo, que é a ação do Satchitananda divino. O próprio ser, então, é capaz de colocar, impor essa influência dessa luz e dessa ordem, não apenas em seu próprio ser, mas estabelecendo em seu ser, segundo o raio e a extensão da ação do Espírito nele, quer dizer, segundo a intensidade, segundo a força que essa ação do Espírito acontece em você, isso vai atingir o mundo que você vive, como se você estivesse irradiando essa energia. Vai atingir, vai alcançar tudo aquilo que circunda você, desde que o que circunda você seja receptivo. A gente tem aquela imagem de Cristo que nem todos receberam a energia dele, né? Pelo que parece. Viveu numa época, acredito que ele seja um ser muito especial, mas que nem todos conseguiram receber dessa luz. Então, quem não está aberto a essa luz não vai receber. Então, ele é Svarat, conhecedor de si e mestre de si. Agora, começa também por essa unidade com o universo, essa transcendência espiritual a ser conhecedor e mestre do mundo de existência concreta que circunda. Quer dizer, não é, no caso do yoga integral, não é apenas você ser mestre de si mesmo, mas ser mestre do mundo onde você vive. Você dominar a vida cotidiana, a vida como ela é e como ela acontece para você. E aí, estamos chegando já no fim. Nesse autodesenvolvimento, essa alma percebe que cumpriu neste plano material aqui de existência todo o objetivo do yoga integral, que é união com o Supremo em seu si, na sua própria individualidade universalizada, quer dizer, você é um indivíduo, mas ao mesmo tempo que é um indivíduo, é uno com o universo. Daí, enquanto esse Purusha, essa consciência, permanecer na existência do mundo, essa perfeição vai se irradiar dele. Esse é o resultado inevitável de sua unidade com o universo e com seus seres. Aí eu acrescento um pouco o que a mãe fala, que mesmo as pessoas muito fortes, como todos os mestres, o próprio Sri Aurobindo, depois que ele deixou o mundo, o plano físico aqui, nas cartas ele coloca isso também, essa energia continua se irradiando desses seres. É o princípio do santo, né? Rezar para o santo, rezar para o não sei quem. Essa energia continua atuando aqui no plano da matéria. Não só enquanto permanece, claro, enquanto permanece na existência do mundo, você está na presença de um ser desses, se você é aberto e receptivo, sensível, deve ser uma coisa muito forte. Se você não é aberto, não é nada, não acontece nada. Agora, depois que a pessoa sai da existência desse mundo, os seres mais fortes continuam irradiando essa presença.
irradia uma influência e uma ação que auxiliam todos aqueles que estão próximos, fisicamente ou não, e que são capazes de se elevar ou de avançar em direção a isso. Aí a importância da energia dos mestres, da energia direta, não só da palavra, mas da energia da presença quase que física mesmo, dessa vibração deles. E para aqueles, para os outros, né, que não são tão sensíveis assim, ou que não estão buscando essa perfeição, ainda assim existe uma influência e uma ação que auxilia. Quer dizer, não é totalmente inócua mesmo para aqueles que não são sensíveis ou não são abertos ou não estão buscando nada. Essa influência e ação ajudam, como só o mestre de si mesmo e que se governa pode auxiliar a conduzir espiritualmente toda a espécie humana em direção a essa mesma consecução, em direção a alguma imagem de uma verdade divina mais alta e sua existência pessoal e coletiva. E aqui eu trago o exemplo de próprio Sri Aurobindo, que num determinado momento da vida dele, se retirou do ashram, assim, da ação do ashram, deixou todo o ashram por conta da mãe e se dedicou ao trabalho de desenvolvimento espiritual lá, solitário, no quartinho dele, porque isso auxiliaria toda a evolução da humanidade. Ele conseguiria avançar muito mais do que se ele ficasse na ação do ashram, né, conduzindo ali. Ele conseguiria ter uma evolução maior e isso auxiliaria toda a humanidade. É o princípio do sannyasa, daquele que se retira lá para a montanha, para sei lá para onde, para buscar um desenvolvimento mais rápido em alguma direção. Para algumas pessoas particulares especiais, essa é a questão. E o exemplo maior é o próprio Sri Aurobindo. Ele não foi para os Estados Unidos, né, pregar as coisas dele lá. Ele preferiu avançar e ter uma influência indireta, uma influência por meio da energia dele, que ele deixou aí. Então, esse ser se torna uma luz e um poder da verdade, a qual se elevou em um meio de ascensão para outros. Quer dizer, essa energia que emana dos mestres, elas nos auxiliam, se a gente busca auxílio nelas, óbvio. Mas nos auxiliam também, auxiliam mesmo aqueles que não estão nem aí para nada. Então, aqui um resumo do capítulo, já terminamos, tá? Um resumo do capítulo. Capítulo 4, eu falei 5, né? Não é 4. No início eu falei que era capítulo 5, é o capítulo 4. A perfeição do ser mental. Primeiro, o movimento essencial no yoga. Deixar de ser o ego mental, vital e físico. Retirar-se do sentido de ego exterior, pelo qual nós nos identificamos com a ação da mente, da vida, do corpo, e viver interiormente na alma. O ego é uma instrumentação da natureza, pela qual a natureza desenvolveu um sentido de ser individual, limitado e separado em mente, vida e corpo de todas as outras existências. O Purusha testemunha ele próprio observando a ação da mente, algo que está acontecendo nele, todavia, diante dele. Esse é o Purusha testemunho. Então, primeiro, tornar-se inteiramente autoconsciente e mestre de sua mente, vida e corpo. Mestre de sua mente, vida e corpo. E não ser limitado ou conduzido ou dirigido pelos clamores e demandas nem da mente, nem da vida, nem do corpo. Você ser o mestre da mente, da vida e do corpo. Caminho da perfeição mental. Sankhya, que é uma linha antiga, famosa, retirar-se da natureza pelo desapego, retirar-se da mente, vida e corpo e viver cada vez mais como a testemunha, não interferindo na existência, deixando a vida acontecer e só observando. Segundo, imersão no puro ser, interiorizar-se naquela existência mais ampla, ir além da mentalidade superficial a um estado de sonho ou de sono, onde você entra numas regiões de consciências mais altas, é o Samadhi, né? Samadhi.
onde você vive em êxtase e deixa o mundo como ele está, mas mesmo assim irradiando essa energia que auxilia o desenvolvimento dos outros, de quem está próximo e quem não está próximo, que seja receptivo. No yoga integral, se propõe ser livre pelo alto desapego pela natureza, mas perfeito em seu domínio. Você não deixa a natureza, não esquece a natureza. Você tem que ser perfeito no domínio de tudo na natureza. Dar atenção à nossa ação mental, vital e física e transformá-las à perfeição. Quer dizer, você agir mentalmente, agir vitalmente e agir fisicamente, mas buscando a perfeição dessas ações. Depois, os métodos. Onde esse Purusha testemunha recolhe sua aprovação, sua sanção, essa ação habitual gradualmente vai ficando debilitada. Pode se afrouxar e até cessar. Isso é o exemplo maior do pensamento. A mentalidade ativa pode, então, ser levada a uma completa quietude, um silenciar da mente. O Ishvara, além de testemunha passiva, ele é também o livre e poderoso utilizador e determinador de seus movimentos. Então, a questão é deslocar o centro do Purusha testemunha para o Ishvara ativo, que comanda tudo, mental, vital e físico. Primeira dificuldade, ação confusa da natureza. Purificação é o meio essencial. Ego e desejo devem ser transformados em si, o ego, si, e a vontade, desejo transformado em vontade do espírito. Não se mata o ego, não se mata o desejo. Simplesmente você busca transferir o foco da consciência para o si e do desejo o foco da consciência para a vontade. Isso tudo num movimento de interiorização. O ego é o principal nó, de onde todos os outros derivam. Dizer aqui, o homem é inseparável do ser universal. Corpo, força, matéria universal. Seu corpo, do seu corpo, de sua força e da matéria universal. A vida da vida universal. A mente da mente universal. A alma e espírito da alma e espírito universal. Então, é essencial você universalizar a si mesmo. Tornar si próprio um com o universo e seus seres. Alma da mente, una com a mente universal. Alma de vida, una com a vida universal. Alma de corpo, una com a alma universal da natureza física. Quer dizer, é um movimento reverso. Primeiro, um movimento de interiorização para buscar o si e a vontade. A hora que encontra isso, universalização com todos os seres. Não existe mais o limite, tudo é um. Bom, aqui nós acabamos. Eu vou propor 10 minutos de uma vivência e depois eu abro para conversa, né? É assim, isso é de uma carta de Sri Aurobindo, tá? Uma resposta a uma carta de alguém que perguntou alguma coisa para ele. Qual deve ser o objeto, objetivo ou ideias para meditação? Aí ele responde: tudo que tiverem mais ou maior consonância com a sua natureza e aspirações mais elevadas. Então, quando você vai meditar sobre algum tema, tem vários tipos de meditação, né? Aquele de você silenciar a mente, etc, etc. Mas tem a meditação que você foca em alguma ideia e mantém essa ideia na sua mente, e é uma forma de você também interromper um pouco o fluxo desordenado dos pensamentos. Você mantém o fluxo dos pensamentos numa determinada sequência, dentro de um determinado campo. Então ele fala, pode ser tudo o que você quiser, tudo que tiver em consonância com a sua natureza e aspirações mais elevadas. Mas, se você me pedir uma resposta absoluta, eu devo dizer que Brahman é sempre o melhor objeto para meditação ou contemplação. E a ideia sobre a qual a mente deve se fixar é a do divino em tudo, tudo no divino e tudo como o divino, que é a ideia da unidade, que é tudo o próprio divino. Quer dizer, o universo é uma manifestação da própria Satschitananda.
Não importa, essencialmente, se é o divino impessoal, o divino pessoal ou subjetivamente o si único. Mas esta é a que eu considero melhor, porque é a verdade mais elevada que abrange todas as outras, seja desse mundo, seja de outros mundos, ou além de toda existência fenomênica. Tudo isso é Brahma. Aí vocês já percebem que nas cartas é outro Shri Aurobindo. É alguém falando com você assim de uma forma informal. Então, essa é a proposta da vivência que eu vou trazer para vocês hoje aqui, de 9 minutos, eu acho. A gente fixar nessa ideia de que tudo isso é Brahma. Tudo é a mesma coisa, com formulações, formas, manifestações diferentes, imperfeitas, mais perfeitas, distorcidas, mas tudo é manifestação de Brahma. E agora, uma colocação da mãe, em conversas com a mãe. Não caia no erro muito comum de acreditar que você deve sentar-se em algum lugar absolutamente silencioso, onde ninguém passa, onde você fica na postura clássica, totalmente imóvel, de modo que você seja capaz de meditar. Isso não é verdade. O que é necessário é que você seja capaz de meditar sob todas as circunstâncias. E eu digo meditar, não esvaziar sua cabeça, mas concentrar-se em uma contemplação do divino. Tudo isso é Brahma. Tudo à sua volta é a manifestação de uma mesma coisa. Tudo é a mesma coisa em formas diferentes. E se você mantém firme essa contemplação em você, tudo que você fizer irá mudar de qualidade, não aparência, porque aparentemente será a mesma coisa, mas muda de qualidade. E a vida irá mudar sua qualidade, e você irá sentir-se um tanto diferente em relação ao que você era, com uma paz, uma certeza, uma calma interior, uma força permanente, algo que nunca se abala. Então, juntando as duas coisas, primeiro eu vou propor então uma vivência, 10 minutos, de focar nessa ideia de que tudo é Brahma. E depois, saindo para a rua, vocês se lembrem de vez em quando disso. Você não precisa ficar sentado aqui de olho fechado para ficar pensando que tudo é Brahma. Se você abrir o olho na rua, tudo é Brahma. E se você mantém essa ideia permanentemente, junto, sim, como um plano de fundo, diz a mãe que tudo muda de qualidade. Você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. Então, eu vou compartilhar o áudio. Não é uma meditação, não é uma música, é uma vivência que a gente fez lá no Encontros Casa dos anos 2000. A vivência era tudo é Brahma. Então, tudo como manifestação de Brahma. Então, como uma forma de intensificar, vocês não precisam ir para a rua, né? Vamos ficar sentado, preferencialmente de olho fechado, nesse momento, que o momento da meditação é o momento de intensificar a experiência. Mas a questão é você estar aí no dia a dia, em todos os momentos, com essa clareza, com esse estado meditativo.
seu valor prático, subsistindo apenas sua abstração.
Uhum.